Vale a pena trocar a minha caixa de som JBL Partybox 1000 em uma caixa de som Pulse SP512? Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som Pulse SP512 contra a caixa de som JBL Partybox 1000. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais grave? Qual das duas será que tem mais subgrave? Qual das duas tem mais recursos? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Pulse SP512. Independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música, nas mesmas condições, com tudo no máximo, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. Noventa Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som JBL Partybox 1000. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que para desempatar, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Cinquenta Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. Pessoal, o comparativo que era para desempatar teve um empate. E aí, normalmente quando acontece isso, eu faço o seguinte: somo os resultados do comparativo para poder termos uma vitoriosa. Nesse caso, mesmo assim, tivemos um empate. E aí, para tentar desempatar um pouco esse comparativo, eu irei te contar agora a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora das duas. Começando pela caixa de som Pulse SP512, ou como é mais popularmente conhecida, caixa de som Pulse 5000, por causa do 5000 de potência que a marca declara que ela possui. E eu acho meio difícil ela ter essa potência, até porque, mesmo que ela tivesse essa potência, se não tiver alto-falantes que consigam imprimir toda essa potência, ter 5000 de potência não irá fazer diferença. Isso não só nela, em qualquer aparelho de som, porque WRMS é potência energética e não potência sonora. Mesmo que um aparelho de som tenha potência declarada, porém não tenha
alto-falante, não tenha litragem, não tenha sensibilidade e várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração para conseguir imprimir toda essa potência energética, nada adianta ter 5.000 de potência, 4.000 de potência, 1 milhão de potência, certo? Então eu não vou entrar nesse mérito da marca declarar que ela tem 5.000 de potência. Vou atentar apenas ao meu gosto, o que eu achei da qualidade sonora dela, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que tem mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo. Então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes, no quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar. Agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Parbox 1000. Que é o seguinte, já indo direto ao assunto, ela não ter equalização manual, seja física, aqui nesse painel com esse monte de botão, ou um aplicativo, não me agrada. Pelo seguinte motivo: quando você está escutando ela com 50% do volume, igual eu te mostrei, ela sem o reforço nos graves dá a sensação de médio e agudo mais predominante. Quando você solta o volume dela e coloca em 100%, mesmo com o reforço nos graves ativado, eu tenho a sensação que predomina mais médio e agudo. Então, se ela tivesse uma equalização manual física aqui nela ou por aplicativo, eu iria diminuir o médio e agudo e aumentar o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais e o que eu acredito que quem compra essa caixa de som quer ver nela. Por isso eu concluo a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Parbox 1000 da seguinte forma: a qualidade sonora dela me agrada, porém se ela tivesse uma equalização manual física aqui em cima ou por aplicativo, me agradaria mais. Agora vou te mostrar a diferença de recursos entre as duas. Agora que você já sabe qual delas toca mais forte em área aberta, qual delas tem mais grave, que elas empataram no subgrave, a minha opinião sobre a qualidade sonora das duas e também a diferença de recursos, para tentar desempatar um pouco, eu vou ser o mais sincero possível, que é o seguinte: se levar em consideração qualidade sonora, eu acredito, por ter ganhado o comparativo de grave e a diferença nas frequências de subgrave que cada uma ganhou, a qualidade sonora da JBL Parbox 1000 me agrada mais. Só que o preço da JBL Parbox 1000 não me agrada nem um pouco, porque pelo valor que ela é vendida na data deste vídeo, levando em consideração o preço da Pulse SP512, eu consigo comprar 2 Pulse SP512 e ainda sobra dinheiro. Não que a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP512 seja ruim, pelo contrário, a qualidade sonora dela também me agrada. Para quem gosta de uma caixa de som para jogar o som mais longe, ela vai agradar mais do que a JBL Parbox 1000, porque ela consegue jogar o som bem mais longe do que a JBL Parbox 1000. A JBL Parbox 1000, ela me agrada porque eu gosto mais de grave e subgrave, então ela tende a me agradar mais porque as frequências do subgrave, eu acredito, e por ela ter ganhado no grave, por isso ela me agrada mais. Mas para quem gosta de mais médio e agudo, a Pulse SP512 vai agradar muito mais. E aí, é bom levar em consideração também o seguinte:
Temos as diferenças de recurso, ao qual eu mostrei que cada uma tem, porém, nenhuma das duas tem um aplicativo para você ir lá e escolher se você quer mais grave, se você quer mais subgrave. E aí, no caso da JBL PariBox 1000, você consegue vir aqui e aumentar o grave em 2 estágios. Já no caso da Pulse SP512, você tem 6 bandas de equalização para poder definir se você quer mais médio, mais agudo, mais grave, mais subgrave. Então é outro ponto positivo para a Pulse SP512, porque se você quiser dosar a equalização para mais médio, mais agudo e mais grave, aqui você vai conseguir apenas por um aplicativo ou nos 2 estágios do reforço de grave. Aqui você consegue por um aplicativo ou manualmente, direto aqui no painel dela. Outro detalhe a ser levado em consideração é que na Pulse SP512 a marca fornece 3 anos de garantia. É um baita diferencial que faz muita diferença no decorrer do tempo. Outro detalhe é o seguinte: se você está achando que a Pulse SP512 é o melhor custo-benefício por ela estar custando menos da metade que a JBL PariBox 1000, tem outro detalhe. Somente dia 10 agora vamos ter uma campanha sobre a Pulse SP512, ao qual, segundo a marca, ela estará com o menor preço já visto. Além disso, ela vai estar em até 12 vezes sem juros, frete grátis e você ainda ganha um microfone de brinde. Só que essa promoção só vai ser válida para quem estiver no grupo de WhatsApp, que o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Essa promoção não irá aparecer em nenhum site e em nenhum anúncio, somente para quem estiver no grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então dia 10, fique esperto, porque o estoque da Pulse SP512 é limitado. Mas se você está vendo esse vídeo depois do dia 10 e não aproveitou para estar investindo na sua Pulse SP512, nesses 4 sites ao qual eu recomendo, você encontra tanto a JBL PariBox 1000 quanto a Pulse SP512. Só que antes de comprar, confere em qual dos 4 elas não estão com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto, seja para comprar a sua JBL PariBox 1000, seja para comprar a sua Pulse SP512. Mas se mesmo assim você ainda está em dúvida em qual dessas 2 caixas de som top de linha você irá investir, aqui nessa playlist você vai ver a continuação do vídeo dessas 2, ao qual eu irei te contar a minha opinião sincera sobre pontos positivos, pontos negativos e também eu desmontei todas as 2 para mostrar como elas são por dentro, suas placas de funcionalidade e também o imã de cada alto-falante que cada uma possui.